estamos hoje aqui no IPRED, um momento muito felizes, para conversarmos com a Luciane Goldenberg. Ela lançou esse livro, eu acho que é um fim da tese de doutorado dela, e nós vamos conversar um pouco aqui sobre o autobiografismo, desenho infantil e biografização, que é a Luciane, que é uma parceira e uma querida amiga da nossa casa, aqui do IPRED, vem coordenando há um certo tempo o ateliê do IPRED. E eu queria escutar um pouco sobre como foi a ideia da construção do livro. Eu sei que ele vem da tese, que você defendeu na UFC. Bom dia, queria agradecer o convite. É uma alegria para mim estar no IPRED, poder falar do meu livro. Então, na verdade, é resultado de uma tese de doutorado, como você bem falou, Então, foi uma tese que eu realizei em 2012 e 2016. Ainda publiquei algumas coisas, mas eu acho que as produções acadêmicas, elas ainda ficam muito restritas, aos acadêmicos, à universidade. Então, eu pensei que o conteúdo da tese ele era muito rico para ficar apenas nos muros acadêmicos, e que esse livro ele poderia então servir a muitas pessoas que se interessam pelas crianças, pelos desenhos, pelas suas narrativas. Então eu pensei que o livro ele teria uma circulação maior, E também pensei muito na linguagem, apesar de que a minha tese de doutorado já tem uma linguagem mais dialógica, É uma tese em que eu dialogo e tem uma linguagem muito acessível, Diferente de muitos textos acadêmicos. Então, transformar num livro também me permitiu primeiro escolher o que realmente era o ouro, o que realmente era único e diferente dentro desse trabalho acadêmico. Porque no trabalho acadêmico a gente ainda coloca muitos blocos teóricos, E trazer isso para uma linguagem que qualquer pessoa pudesse acessar e entender, acompanhar, perceber o que as crianças trazem, como é que essa linguagem se constrói, E ainda com bastante rigor acadêmico, com bastante rigor teórico também, Então aliar essas duas coisas, Foi um desafio, porque a tese é um trabalho de fôlego, 300 e tantas páginas, mas montar um livro com 150, foi um desafio, mas eu acho que no final o resultado foi positivo. Eu acho que eu consegui realmente trazer isso para o público em geral. Tem uma questão na leitura do livro, que é muito interessante como você vai dialogando, Você escolhe, o diálogo como uma forma de dialogar com o leitor. Você vai passo a passo, quando eu li o livro, para mim ficou muito bonito ver essa forma como você foi escolhendo, nós estamos não lendo, mas conversando com você. Queria que tu comentasse um pouco, que eu achei muito interessante essa forma como, e que na linguagem acadêmica, quase sempre nas teses, há um distanciamento um pouco dessa forma de dialogar, de trazer o diálogo, de trazer o leitor para dentro do texto. Eu acho que a perspectiva dialógica ela é quase como uma gênese para o livro e para a pesquisa em si, Eu não conseguia pensar em estar com as crianças sem estar nesse lugar de diálogo, de pleno diálogo, Então eu pensava, como é que eu vou contar isso para as pessoas, Eu fui encontrá-las, eu fui para um encontro pleno de presença com elas, Então o diálogo ele não está apenas em forma de texto, o diálogo ele está em tudo, em todas as coisas que eu me propus e que nós construímos, Então é aquele diálogo que pensa, nós somos diferentes, Mas nós não temos uma hierarquia entre nós. Você tem um saber, eu tenho um saber, e juntos nós co-construímos, juntos nós fazemos um terceiro saber. E como foi uma experiência vivida, eu não tinha, foi algo muito espontâneo, contar para as pessoas significaria também mostrar o lado humano da pesquisa também, E fazer com que essa pessoa acompanhe um processo de construção de uma pesquisa e um processo de diálogo que aconteceu, um diálogo verdadeiro, entre eu e as crianças, E aí eu acho que é um exercício mesmo, Eu realmente quis que as pessoas pudessem sentir o afeto. O afeto que se deu em vários aspectos, o quanto eu me afetei, o
quanto nós nos afetamos e o quanto um trabalho acadêmico também pode nos afetar, nos fazer sentir, ainda que com rigor, com a importância acadêmica, né, e a importância de uma pesquisa, né, que isso tem, essa linguagem ela realmente consiga capturar, né, o sujeito. Então, o diálogo vai estar em tudo. Então, ele vai estar em Martin Buber, por exemplo, que é um filósofo do diálogo. Então, o Martin Buber diz, quando nós nos relacionamos, né, nós podemos dizer o eu tu ou o eu isso, né? Quando eu digo eu tu, eu inauguro uma relação de igualdade, de encontro. Quando eu digo eu isso, eu inauguro uma relação de coisa, de algo externo que não sou eu, né? E que é um objeto, que é algo que de certa forma eu controlo, eu domino, né? Então o Buber foi uma referência, o Paulo Freire, claro, não podia deixar de falar, né, do Paulo Freire. Então ele é um trabalho que presume esse encontro. Então eu busquei fazer isso em todos os aspectos, desde a parte da interação, da construção, de tudo que nós fizemos até a parte da escrita. Mas eu queria muito que as pessoas pudessem sentir o que significa fazer um trabalho com esse perfil. E eu acho que você passa isso no livro, assim, de uma forma muito alimentar nossa alma, né? Assim, você consegue nos alimentar a alma com a forma como você escreve. Agora tem uma coisa no livro que eu acho que você citou, o Buber, o Freire, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é bem você no livro, que é esse desafio de que quando você começou vendo que adultos desenham ainda quando criança, ou essa expressão, essa linguagem, né, essa forma de se comunicar, ela fica na nossa infância, e o quanto você vai conseguindo durante todo o texto nos mostrar que através do desenho você pode contar a sua história, né? E aí isso propõe, né, eu pensando enquanto adulto, propõe o quanto eu posso, a partir de retomar o desenho, né, que eu desenho de forma muito pífia, né, quanto eu posso retomar nesse desenho a minha própria história. Eu acho que isso é o que você traz, que você une ao que o Paulo Freire, ao que o Martin Buber traz do diálogo, porque você traz o desenho para o espaço desse diálogo com o outro. Então, na verdade, sempre me chocou muito o fato das pessoas pararem de desenhar, né? Esse foi o começo de tudo, o começo da história toda está aí. Quando lá nos anos 90, eu que sempre desenhei, o desenho sempre foi importante para mim, ouvi alguém dizer não saber desenhar, eu não sei desenhar. Então é um trauma, né? Você sente que é um trauma. É um adulto que perdeu algo, aquilo ficou em algum lugar. Então lá nos anos 90, isso foi o motor de tudo que eu fiz até hoje sobre o desenho infantil. Entender o que aconteceu. Por que você disse que não sabe desenhar, né? E na verdade todos nós sabemos desenhar. E todos nós começamos desenhando, né? É algo que a maioria dos autores que estudam desenho infantil vai dizer que é espontâneo, no sentido de que se você tiver as condições, o material, o espaço, né? um estímulo, um incentivo, a criança vai desenhar. Ela vai primeiro grafar o movimento dela, e à medida que isso vai crescendo, à medida que ela própria vai se entendendo no mundo, ela também vai colocar isso no papel. E o que acontece conosco é que essa linguagem ela não é valorizada socialmente. As pessoas, eu acho que falta conhecimento, no sentido de entender que essa linguagem é importante. Para os adultos, é muito importante que esses adultos entendam que o desenho é uma linguagem espontânea própria, não é algo que a gente tem que aprender, né? Não é como a escrita, que a gente leva tanto tempo para aprender algo que é arbitrário. É arbitrário, C-A-S-A, é arbitrário, casa. A gente precisa se apropriar dessa linguagem. O desenho, nós não precisamos nos apropriar. O desenho, você tendo as condições, ele vai se desenvolver paulatinamente e ele é algo singular. Ele é uma marca no mundo, né? Assim como a nossa letra é uma marca no mundo, o desenho que tem a mesma gênese, porque era, né, algo físico, hoje em dia com a tecnologia, isso está mudando muito. Então, como essa é uma preocupação também de base, dialogar com esse adulto para que ele também encontre o caminho da criança que parou de desenhar e para que ele também entenda que esse desenho pode ser resgatado, por exemplo, ele pode voltar a desenhar quando ele quiser, né? Que é algo que ficou lá, mas para ele fazer isso ele precisa aceitar o seu desenho, né? Então, grosso modo, em geral, a maioria das pessoas param de desenhar com 6 anos de idade, 6, 7 anos, vão se alfabetizar,
A escola, infelizmente, a escola em geral, né, tem as suas exceções, mas a escola, infelizmente, ela não entendeu ainda que o desenho é essa potência, tem esse poder, então há quase que uma substituição do desenho pela escrita nesse período. Né? E o período de alfabetização ele não é um período fácil para a criança, né? Uma mudança da educação infantil para o ensino fundamental, então não tem mais espaço para brincar, não tem mais espaço para uma série de outras coisas, e o desenho também vai se perdendo aí. Outra coisa que vai acontecendo são os julgamentos, né? O que é bonito, o que é feio, o que é desenhar bem, o que é desenhar ruim, né? Então a criança ela fica completamente sem estímulo, né? Chega uma hora que quem copia bem é quem desenha bem, né? E esse é muito valorizado e ele é comparado, há muita comparação. Então a falta de um entendimento que a forma como o João desenha é completamente diferente da minha forma. E que cada um tem um processo, que é um processo individual e singular, que você precisa de alguma forma estar ali do lado dando um suporte para que essa criança continue. Né? Então há um processo, por exemplo, as próprias crianças, né, que naturalmente deveriam estar desenhando. Por conta de traumas, por serem crianças acolhidas, o próprio processo gráfico delas tem interrupções também. Né? Porque aquilo é uma expressão, é uma linguagem. Eu estou num momento tão difícil, né? Afinal, estou numa instituição. Eu deixei a minha família, então são uma série de agressões e processos que para ela é difícil também retomar algo através do desenho. Então, o desenho é uma porta comunicacional que por falta de conhecimento, nós acabamos bloqueando ela. Então, nós vamos ter adultos que dizem que não sabem desenhar. Quando você pedir para esse adulto desenhar, ele vai fazer o desenho de quando ele tinha 6 anos de idade. E ele tem vergonha. E isso é um outro problema. Por que nós temos vergonha dos desenhos infantis? Né? O que é de mal num desenho infantil? Né? Quantos artistas querem desenhar com a espontaneidade e a beleza de uma criança? Né? Então, nós temos vergonha de sermos adultos que desenham como criança. E por conta disso, nós também não deixamos as crianças fazerem as suas expressões. Nós queremos o tempo inteiro que elas se expressem como adultos. Então, eu levo tudo pronto, eu levo modelos prontos para ela fazer, para ela preencher, para ela reproduzir. Né? Primeiro, para ela desenvolver uma coordenação, uma coisa técnica. Né? E segundo, para ela alcançar o que nós adultos queremos que ela faça. Né? Então, de alguma forma, a gente vai bloqueando esse lugar, essa expressão, essa fala, né? Porque é uma fala, é uma construção de si. Eu estou aqui, eu vejo o mundo dessa forma, eu me expresso desse jeito, me dê atenção, dialogue comigo, né? No sentido de se coloque à minha altura e escute, veja o que eu tenho para dizer, o que está acontecendo comigo, o que eu estou aprendendo do mundo. Né? Não sei se eu falei tanta coisa. Você falou uma coisa que eu queria retomar, que tem a ver com o trabalho, né, que você fez um trabalho num espaço de abrigamento, numa instituição de abrigamento, com crianças, mas eu acho que você falou uma coisa que é importante, é o quanto, né, nós vamos nos cerceando socialmente. A gente vai entrando no que, vamos chamar assim, um padrão coletivo, e essa linguagem interna nossa, essa linguagem mais que possa falar mais, né, de cada um, né, fica bloqueada. E aí você trouxe exatamente isso que eu queria resgatar, que você fala isso em relação às crianças, né? Como aquelas crianças no abrigamento, em que tudo é comum, nada é pessoal, elas retomam o desenho, que naquele papel é a narrativa delas, a narrativa mais interna, né? E o que realmente é delas, né? Nesse espaço em que o próprio Estado, a própria sociedade diz que tudo ali deve ser comum, né? Como, né, esse jogo, né, essa certa alienação desse coletivo que nos é proposto, diferente do que você propõe, né, e que você foi buscar. Porque eu acho que parte da tua escrita vem delas, não só de você, nesse processo dialógico. Sim, na verdade, realmente acontece isso, né? A criança, quando ela chega na instituição de acolhimento, ela não tem nada, né? Ela chega com a roupa do corpo, ela não tem uma foto, ela não tem um brinquedo. Ela tem as memórias, e essas memórias elas são completamente abafadas. Não vamos falar sobre a história das crianças com elas. Não vamos contar, né? Porque é o tipo da coisa. Mas a criança já sofreu um trauma.
né? Então, o que é melhor? Eu esconder, eu fazer de conta que esse trauma não existiu, eu fazer de conta que essa criança não tem uma história, eu fazer de conta que ela não sofreu determinadas violências familiares, ou enfim, né, fome, uma série de outros problemas, ou eu de alguma forma dar uma vazão para que ela própria vá trabalhando a história dela, porque a gente é o que a gente, né, a gente é a nossa história, então não tem como abafar essa história, mas infelizmente se faz isso e na instituição é pior, né? Porque como você mesmo falou, isso é coletivizado, né? Então eu me preocupei muito em criar situações em que elas fossem singularizadas, em que essas crianças tivessem as suas características, as suas especificidades e elas pudessem então construir uma imagem de si, né? Porque essa imagem de si, ela está completamente fragmentada, né? Porque eu não tenho mais a minha casa, não tenho mais a minha família. Naquele lugar, como você falou, tudo é coletivizado, tudo que eu uso, tudo que é meu hoje, alguém me deu, ou alguém que não queria mais algo doou, né? Então eu estou tendo aquilo que não foi alguém que escolheu para mim e me deu de presente. Então tem uma série de questões que dificultam essa construção dessa individualidade e dessa singularidade. E o desenho vai dar isso para elas. Mas até elas chegarem nesse processo próprio, houve o próprio processo de construção e de quebra do trauma, né? Vou dar um exemplo. Teve uma das crianças que ela, por exemplo, ela desenhava só figuras geométricas abertas. Ela desenhava o que parecia geometricamente as formas de uma casa. Então ela desenhava os retângulos, os triângulos, né? Mas eram todos abertos. Era uma casa que não fechava. Então uma criança que desenha um triângulo, desenha um retângulo na mesma folha, ela teria condições de fazer essa casa. Obviamente, ela teria condições, ela saberia fazer essa casa. Mas havia algo nessa expressão que essa casa ela não estava inteira. Essa casa estava fragmentada. Ao mesmo tempo, ela queria colocar uma figura humana nessa casa e ela não conseguia também. Então, o colocar uma figura humana no desenho significa se colocar. Eu existo, né? Mas eu não tenho mais casa. Eu quero fazer uma casa, mas eu não tenho mais casa. Então, há um processo também que vem pelo desenho de quando é que eu restituo verdadeiramente essa casa, nessa casa que é coletiva, que não é minha. Quando é que eu posso, então, fazer a história que é minha dentro dessa outra casa, que não é a minha casa original, né? Então, ao final, pelo exercício cotidiano de desenhar, porque isso foi uma coisa que a criança precisa desenhar regularmente, para que o desenho realmente passe a fazer parte da vida dela, enquanto essa linguagem própria, enquanto esse depoente, né? Porque é isso, esse desenho não precisa necessariamente até ser visto. Se ela tiver interesse em mostrar, né? Se ela quiser uma escuta, é importante a troca. Mas ele tem um poder para ela própria, né? De dizer quem ela é. Então o desenho ele faz isso, ele faria isso. Então dentro da instituição, desde o material que eu montei para elas, isso foi uma coisa também, né? Eu criei uma pasta para cada uma. Na pasta tinha foto de cada uma. Eu comprei um material artístico para cada uma, botei um nome em cada lápis, em cada canetinha, né? E isso eu me lembro, e em vários momentos eu fiz isso, né? E a irmã, uma das diretoras da casa, né? Eu fiz o trabalho da Casa Família, ela disse: Luciane, isso é tão importante porque realmente a gente não vê, a gente não consegue elas próprias, né, fazerem essa identificação de tudo dentro da casa, pelas dificuldades e por todas as questões, né, internas. Então ela sentiu a diferença. E aí isso vai devolvendo para elas esse lugar. Então, na própria narrativa de algumas crianças, né, as que eu tive narrativa oral, porque nem todas as crianças quiseram gravar suas falas, né, só foi feito o que elas queriam fazer. Então, em algumas você começa a perceber um momento em que, por exemplo, elas param de falar em terceira pessoa, isso elas já maiores, né, porque essa divisão aí de começar a falar o eu, deveria, né, na psicologia ou no próprio desenho começar lá nos dois aninhos já, quando fecha o círculo, quando começa a imaginar as formas, né? Então crianças de 6 anos que ainda não fala eu, né, que ainda não fala o meu, a minha, né? Então em alguns momentos isso eu coloco no livro, né, você pode acompanhar já de uma outra criança, um momento em que ela passa a falar eu, as minhas amigas, os meus brinquedos, as minhas brincadeiras, né, as coisas que eu gosto de fazer. Então eu consigo perceber que dentro dessa coletividade, dessa casa coletiva, ela já começa a resgatar algo que é dela e que deveria ser o que ela poderia ter acesso enquanto uma criança.
e não somente a tristeza, a dor, a vacina, a fome, né? Porque isso também vinha na história dela no começo. No começo havia uma verborragia de botar para fora tudo que ela viveu de uma forma que para nós adultos parecia muito fragmentada, mas não era nada fragmentada, né? Havia na fala todo um sofrimento e à medida que o desenho também foi vindo, a linguagem, ela começou então a se autorizar a contar coisas dela, da vida dela, do que ela estava fazendo e a se dizer, eu estou aqui e eu tenho uma vida, eu tenho uma existência, né? Então dá para a gente acompanhar de alguma forma isso nessas narrativas. Tem uma coisa que eu estava lendo e fiquei me perguntando, porque você dá o título autobiografismo, né? A palavra auto parece algo próprio de só um sujeito, né? De só uma pessoa, ou de só das crianças que você trabalhou. E você falando, esse auto se torna sempre essa relação com o outro, né? É sempre esse diálogo, né? Eu não sou fora desse diálogo, ou fora desse encontro eu-tu, né? Que você falou do Martin Buber, né? Nós não conseguimos escapar, né? Apesar da nossa sociedade tanto querer dar grande peso ao individualismo nosso, mas nós estamos sempre nessa relação com o outro, né? Apesar da palavra auto, né? Mas eu acho que é um pouco desse movimento que você notou, que a partir do desenho, pelo menos fazendo como uma pergunta, né? A partir do desenho, esse movimento dessas crianças, né, desenharem, elas foram encontrando esse espaço da individualidade delas nesse coletivo, elas foram construindo a identidade delas. E essa identidade, ela pode ir mudando, né? Eu sempre penso a identidade de nós, Lu, como um rio que ao mesmo tempo tem pedras. Ele flui, mas ele tem algo como as pedras que tem que ter seu momento, seu tempo diferente da fluidez da água. E tem os afluentes, né, desse rio. Tem os afluentes, tem os outros que chegam, né? Se você pensar, um rio é quase uma árvore deitada, né? Que está fluindo. Né? Uma árvore, por causa da imagem de uma árvore, você tem muitos galhos. E eu acho que as crianças com quem você trabalhou, elas foram reconstruindo a árvore delas, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Se a gente pensar numa floresta, uma árvore é individual numa floresta, né? Mas nós, na nossa sociedade, invertemos isso, achamos que, né, o nosso eu ele é mais importante, né? Não sei como é que você percebe isso. E uma outra questão que eu queria levantar, lendo o livro, eu acho que toda pessoa que escreve uma tese, que escreve uma dissertação ou um livro, tem aquele momento, vamos dizer assim, eu chamo um certo clique criativo. E eu acho que tem uma das crianças provocou em você esse clique, esse momento de... E às vezes o que é interessante é que aquela que você pensa que não precisa incluir e que ela vai ser a mais forte a ser incluída. E eu acho que isso, você deixa isso muito claro. Olha, aqui, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha tido a riqueza que eu encontrei ao sair da minha zona de conforto, a pensar um pouco, né? Aí eu fico pensando, por exemplo, quanto a teoria de Piaget vem dos erros do teste do Binet, né? E quanto esse errar criativo, né? Esse ir para além do nosso limite, né? Eu acho que tem algumas das crianças que trouxe isso para ti. Eu queria que comentasse. Na verdade, a questão do autobiografismo, né? Então, assim, no Brasil, a pesquisa autobiográfica, né, ela vem com um parênteses no auto. Né? Então, todo o processo que é autobiográfico, ele é heterobiográfico. E ele é ecobiográfico. Né? Eu me relaciono com a minha história, mas a minha história é uma intriga que eu estou construindo dos fatos que eu vivi com as pessoas no mundo. Né? Então, o autobiográfico jamais ele é só meu. Né? Tem também uma perspectiva do autobiográfico que eu acho muito bonito, que é a perspectiva do singular plural. Tem um autor italiano que chama Franco Ferrarotti, que ele é quase como a base de todo mundo que trabalha com pesquisa autobiográfica, com histórias de vida e informação, que ele vai colocar que nós somos um átomo de um todo. Né? Então eu posso, através de uma dessas crianças, eu vou trazer a voz das crianças em acolhimento institucional.
né? Eu não vou negar a singularidade de cada uma, a preciosidade de cada uma, porque é isso, cada uma vai trazer, né? Mas eu estou falando de um coletivo, né? Então, quando eu trago os desenhos e as narrativas delas, eu estou falando de um grupo de crianças que vive a mesma condição, né? Então, isso é uma perspectiva singular, plural. Esse autobiográfico também, ele não é só delas, ele não é só meu, ele é nosso, né? Então, por exemplo, uma vez uma colega me perguntou, mas por que você foi trabalhar com crianças em acolhimento institucional, por exemplo? E eu achando assim, muito separada, né, desse objeto, eu digo, eu não sei, nós já tínhamos um projeto na instituição, eu queria trabalhar com as crianças, né, então o nosso grupo, o Diáfano, né, que é Dialogicidade, Formação Humana e Narrativas, já trabalhávamos lá. E aí isso foi um clique, por exemplo, né, a minha mãe, por exemplo, é adotada. Né? E nós não temos muito acesso à nossa história por parte da minha mãe, né? Então eu não sei, por exemplo, quem são os meus avós biológicos, e a minha mãe, ela nunca quis contar para nós, ou então investigar o que veio antes, né? Isso foi uma escolha dela. Para mim, na minha família, na minha ancestralidade, é um vácuo. Para mim é algo que me faltou, né? Eu recebi uma família adotiva maravilhosa, meus avós adotivos, mas não é, falta alguma coisa aí nessa história, né? Por parte de pai também, meu pai filho de judeus poloneses que tiveram que vir para o Brasil e que deixaram a sua família, né? Então eu acho que havia um vácuo de narrativas de vida, de infância, de construção, que eu acabei, curiosamente, indo buscar nas falas delas, né? E pensando que não era bom negar, que era importante contar, que era importante você segurar essa história, né? E porque é isso, as pessoas querem negar a história dessas crianças, esconder o que elas viveram, né? E eu acho que eu fui para lá para que isso não acontecesse, para que elas não deixassem de contar, e de ter acesso, né? E de se entenderem. E é isso, são crianças como todas as outras crianças, né? Elas estão com seus direitos negados. Então é muito importante, esse autobiografismo ele faz esse jogo, né? E não tem como você não interagir, né? Então, em perspectivas fenomenológicas, vamos dizer, eu fui para lá para viver a experiência, estar com elas e ver o que elas tinham para me dizer. Mas qual foi tinha uma outra pergunta, agora eu perdi. Eu fiquei mais presa no autobiografia. Qual foi o clique, qual foi a criança, né, que eu incluí, né? Então é isso, você vai para uma instituição, apesar de eu não querer ter planos, a gente até carrega alguns, né? E eu pensei, bom, vou buscar estar com as crianças acima de 5 anos, por exemplo, né? E durante o processo havia uma pequenininha de 4 anos e ela queria muito participar, ela queria muito estar conosco, né? Você vê, aí você pensa, nossa, ela já está com tantos direitos negados e eu ainda vou dizer para ela que ela não pode participar com as outras crianças, de desenhar, de pintar, de estar conosco, né? E até como eu chamo elas de meninas flor, né? A Jasmine é essa criança, né? A Jasmine, por exemplo, é a flor que mais desabrochou, é a que mais se transformou, né? Nas vezes em que eu voltei lá, eu fiquei muito impressionada em quem era a Jasmine depois disso, né? Porque de fato ela vai operar esse lugar do eu, a partir também de ser aceita no grupo, né? E ter um espaço, então, também, como as maiores e como as outras crianças, de se desenhar e de se colocar no mundo, né? Então, por exemplo, eu não tenho narrativas orais da Jasmine, ela nunca quis falar, né? Mas eu, por exemplo, vi nascer a figura humana da Jasmine, né, numa das sessões. Então, isso também é uma criança já com 4 anos, que normalmente, eu nem gosto muito de usar essas palavras normalmente, né, mas que já estaria fazendo figura humana, né? Com 3 anos a criança já começa a fazer figura humana e trazer elementos da vida, ela ainda estava na garaduja, por conta do trauma, né? Então, quando você vê que ela retoma, para mim, quando ela desenha a figura humana, ela retoma o autobiografismo dela. Né? Então, o autobiografismo é essa linha do desenho que te constitui como um sujeito que é próprio, né? Que infelizmente nós perdemos. Para encerrar essa nossa conversa que está sendo tão rica, eu queria, e assim, não é o sonho, mas o objetivo de toda a produção acadêmica é que ela se torne algo para a nossa sociedade. Você percebe que esse livro, todo o trabalho, o esforço, né, transformar essa tese, que tem uma certa densidade de escrita, né,
para um livro, né, que possa ser lido por diversas pessoas e por profissionais que possam trazer isso para o seu cotidiano, olhar o desenho de outra forma, como você percebe, como você se sente, né, ter realizado essa tarefa. Eu ficaria feliz se as pessoas realmente aprendessem o lugar do desenho e elas passassem realmente a ouvir as crianças, né? Ouvir, que eu digo assim, é quando você é um ouvido gigante, tudo em você ouve, né? Na escuta sensível. Então, eu me sinto muito grata por ter podido estar com essas crianças e por poder levar isso para as pessoas, né? Porque quanto mais nós tivermos essa escuta e quanto mais espaço essas crianças tiverem para se expressar, mais plenas de si, da sua existência, elas estarão. Então, elas estarão também com mais conforto interno para lidar com as adversidades, com as dificuldades, com os traumas que elas encontram na vida, né? Então, muitas vezes o que está faltando é esse espaço de ser visto, amado, querido, cuidado, né? E que eu acho que o livro, se ele contribuir nesse lugar, eu alcancei os meus objetivos, né? Chegar a todos os públicos e trazer essa importância de algo que nós perdemos e que nós não podemos mais deixar que as crianças percam. E é isso. Queria agradecer esse momento, para nós foi muito rico. E quero, né, apesar da Covid e todo o processo que nós temos hoje, e que tanto distante ficou os nossos corpos, eu queria lhe dar um abraço. Gratidão também. Muito importante. Muito importante.